Queridos irmãos, queridas irmãs, no dia 20/9/2020, celebramos o 25º domingo do tempo comum. Nossa cor litúrgica é verde, que significa a graça do Senhor e a esperança de um novo tempo, um tempo melhor. Celebramos também o mês da Bíblia. Devemos lembrar que a Bíblia é o único livro que respira, é o livro vivo e ainda está em fase de crescimento. O evangelho deste domingo é Mateus 20, de 1 a 16. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Combinamos uma moeda de prata. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a esses que foram contratados por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E estas são palavras de nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje esse evangelho do 25º domingo comum
Jesus começa contando para os discípulos e para nós também, é claro, uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é para que possamos entender melhor o que Deus quer nos ensinar. Esta, por exemplo, Jesus começa a contar esta parábola falando de um Deus justo, de um Deus cheio de amor e que nos mostra que todos devem ter o mesmo valor para Ele. Naquilo que é necessário, todos devem ter as suas condições. Na praça, aqueles homens estavam procurando alguém que o contratasse, obviamente, para levar o pão para a sua mesa. E ele contratou vários, mas em horários diferentes, não é? Então, o patrão contrata esses homens e na hora de fazer o acerto, ele paga todos com uma moeda de prata, como combinou com os primeiros. Isso nós entendemos muito bem. Bom, essa parábola é para nós entendermos que todos nós temos o mesmo valor para Deus. Qual é a diferença, por exemplo, se eu tenho 30 anos dentro de uma comunidade, qual é a diferença daquele ou daquela que chega hoje na comunidade? Para Deus, nós temos o mesmo valor. Para Deus, nós somos iguais. O Pai ama todos os seus filhos da mesma forma. O Pai quer direitos iguais para todos. O Pai distribui o seu amor para todos. Não chove. O Pai não faz chover só para os bons. O sol não vem só para os bons. O Pai cria todos com um só amor. E ama muito esses seus filhos. Quando há diferenças, não é o Pai que faz, somos nós. Por exemplo, muitos de nós temos, às vezes, uma doença no coração terrível, que chama inveja. Isso nos faz muito mal. Porque nós vemos aqui, por exemplo, esses trabalhadores, qual é a diferença de um trabalhador para o outro? Um já estava lá desde as 6 horas, 5 horas da manhã, o outro entrou às 9, às 3, às 5 da tarde. Mas a necessidade de um trabalhador é a mesma necessidade do outro. É isso que a parábola quer nos dizer, que as nossas necessidades são as mesmas. Não tem diferença. Muitas das vezes nós criamos um mundo em nossa volta e vivemos dentro daquele mundo e não conhecemos fora daquele mundo. Nós não olhamos o outro que está fora daquele círculo que eu fiz em volta de mim e disse para mim mesmo, esse aqui é o meu mundo, eu vou viver aqui, nesse mundo que eu criei. Mas esqueço
do outro, que tem a mesma necessidade, que tem a mesma carência, que precisa também de ir para esse reino que o Senhor está falando aqui, que é o reino dos céus. Então eu não posso atrapalhar ele, eu não posso ter inveja dele, eu tenho que ajudá-lo a chegar nesse reino e não fazer ele desistir deste reino. É o que muitas das vezes a gente faz, infelizmente, e nós precisamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para que nos derrame o Espírito Santo em nós, para que nós possamos ser aqueles que tragam almas para o Senhor, e não o inverso. Amém. Por isso é que nós fazemos a oração quando rezamos e dizemos: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ou seja, eu estou pedindo para o Senhor me perdoar, me livrar, mas pedindo também para o Senhor socorrer todas as almas se levar para o céu, principalmente as que mais precisarem. Eu não posso viver somente dentro deste mundo que eu criei. Eu tenho que olhar o mundo lá fora. Isso se chama missão. Um abraço, queridos irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um bom domingo a todos. Fique com Deus, a paz de Cristo.